Hebreus capítulo 11, ele diz o seguinte, Hebreus 11, no versículo 6 e 7, nós vamos ler hoje. Vocês leram um pouco antes, na semana passada, o livro de Hebreus, capítulo 11 também, os versos anteriores, e hoje nós vamos ler Hebreus 11, no versículo 6 e 7, que ele diz assim, ora, sem fé é impossível que agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o quê? Galardoador, que Ele é o recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que coisa interessante, nós vamos parar aqui, depois nós continuamos lendo. Mas você vê que aqui está contando um pouco sobre a história de Noé. Você imagina uma situação como Noé chegou. Deus chega com ele e fala com ele, olha Noé, eu não estou gostando das coisas que eu estou vendo nesse mundo, e eu estou decidido fazer uma situação, mas essa situação vai ocasionar a morte de todos, mas você e sua casa, se fizerem o que eu estou falando com você, se você preparar essa arca, construir essa arca do jeito que eu lhe falar, você será o quê? Salvo. Você imagina a cabeça de Noé. Se você não confia em Deus, se você não acredita em Deus, se você não tem fé em Deus para essa tal situação, você vai fazer? Você não consegue fazer. Porque você vê que é uma situação totalmente, ainda mais para aquela época. Como assim? Vai destruir o mundo? Vai acabar com tudo? Como assim eu sou escolhido e como eu vou fazer? Mas Noé tinha uma coisa com ele. Diz que Noé era o quê? Justo. Noé andava com Deus naquela época. Se nós acreditamos em Deus, a única maneira de nós acreditarmos em Deus é se nós estamos cada vez mais procurando nos aproximar de quem? De Deus. Se você não se procura cada vez mais se entregar nas coisas de Deus, buscar a Deus, colocar na sua cabeça que nós temos que cada vez mais buscar ao poderoso Deus, nós não iremos ter fé de acreditar que Ele pode fazer alguma coisa na nossa vida. Porque quanto mais você busca, quanto mais você se entrega a Deus, mais você vai estar confiando que Ele pode mudar a sua vida. Que Ele pode transformar você. Que Ele pode cuidar da sua casa e vai cuidar da sua casa, mas é somente quando você está procurando aprender mais de Deus. Porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se nós não buscamos a Deus, se nós não somos instruídos na palavra de Deus, nós não conseguiremos chegar aonde que Deus planejou para nós. Nós não conseguiremos ir além do que nós estamos vendo, porque as coisas vão nos travar, porque nós não estamos confiando em Deus, nós não estamos tendo fé e acreditando que Deus pode mudar a nossa vida. Mas às vezes nós estamos assim. Nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos aquilo que nós estamos passando, mas nós não acreditamos que Deus pode mudar a nossa vida, que Deus pode mudar a sua casa, a sua família, que Deus pode colocar uma situação, talvez, que você nem imagina, mas que Deus vai salvar você, que Deus vai salvar os seus, porque às vezes nós estamos perdendo a fé, ao invés de cada vez mais estar se alimentando para crescer a nossa fé. Nós estamos desistindo, nós estamos parando, nós estamos olhando as situações cada vez mais adversas e nós estamos parando de buscar a Deus. Você se entrega em meio a situações difíceis, nós estamos se entregando, quando nós estamos vendo a situação cada vez mais complicada, nós estamos parando. Nós olhamos a situação que você fala assim, não, mas eu estava orando pelo meu filho, eu orava por ele dia após dia, mas a situação parece que piorou. E quando nessa que piorou, eu parei. Porque a sua fé parou ali, você não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa. E é assim que nós estamos às vezes. Nós paramos de lutar, nós paramos de acreditar, nós paramos de ter fé em Deus. E quando a sua fé acaba, a sua esperança também acaba. Você não espera mais as coisas em Deus. Você não espera mais que Deus pode mudar a sua vida,
que Deus pode mudar a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Você não acredita mais nisso. Talvez você está aqui hoje, eu estou falando com você mesmo. Você não acredita mais que pode ter uma mudança na sua família. Você não confia mais que Deus pode mudar os seus. Porque você fala assim, não, mas parece que quanto mais eu oro, as coisas pioram. Mas se você busca a Deus, se você coloca a sua esperança em Deus, a sua fé em Deus, e busca cada vez mais se entregar a Deus, que às vezes as pessoas estão igual o pessoal que faz God de campanha, porque eles fazem 7 dias para as coisas mudarem totalmente. E talvez as coisas não mudaram em 7 dias. E você já o quê? Desistiu. Porque era 7 dias. Eu fiz há 7 dias, talvez você reclama com Deus, mas eu fiz há 7 dias. Eu fiz as coisas conforme falaram para mim. E você desistiu. Você parou. Você desanimou porque não aconteceu nos 7 dias que você esperava. E as pessoas perdem a fé em Deus. A fé que as coisas podem mudar. A fé que as coisas vão melhorar. Você vê que ele fala, olha, sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé você não consegue agradar a Ele. Porque você tem fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra dEle, então você não está nem ouvindo a palavra de Deus, então você não está agradando a Deus. E ele fala assim, olha, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então você só vai crer que Deus existe quando você se aproxima cada vez mais dEle. Quando você coloca cada vez mais a sua fé e a sua esperança no seu Criador. Quando você entende e compreende que Ele é o seu Deus, você é necessitado de aprender mais com Ele. Quando você entende que você precisa se alimentar da palavra de Deus. E aí Deus fala com você. Deus ouve a sua oração e te responde. Porque às vezes Deus está falando conosco, nós não estamos nem ouvindo, porque nós não conhecemos a voz de Deus. Nós não sabemos quem Ele é. Você lembra do profeta Samuel? Lembra dele, profeta Samuel? Você lembra? Ele era apenas um menino. Mas Deus estava chamando... Como é que Deus falou? Samuel. E o que ele fez? Correu para Eli e falou, estou aqui. Mas Eli falou, não fui eu que te chamei. Mas por que ele não sabia que era Deus? Porque ele não tinha proximidade com Deus. Ele nunca tinha escutado aquela voz falando diretamente com ele. Então ele achou que era outra pessoa. E é assim que nós estamos às vezes, porque nós não temos conexão com Deus. Nós não colocamos a nossa esperança, a nossa fé em conhecer mais da palavra de Deus. E nós não temos conexão com Ele. Nós não estamos acostumados a ouvir a sua voz. E nós não ouvimos. Ele fala conosco, mas a voz dele não chega aos nossos ouvidos, porque nós não estamos com os ouvidos abertos, atentos a escutar o seu falar. Nós escutamos outras coisas, menos Deus falando conosco. E ele fala, olha, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você busca Deus, se você se entrega a Deus, se você coloca a sua esperança em Deus, Ele é o quê? Galardoador. Ele é recompensador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que colocam a sua esperança nele. Aqueles que colocam e falam assim, Senhor, a minha esperança está em Ti. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu quero mais de Ti. Se você está buscando a Deus, continue firme na sua busca, porque Ele vai te recompensar. Ele vai te responder. Continue buscando, não pare. Em meio a um mundo que estava totalmente se destruindo, a maldade imperava, Deus falou assim, eu preciso de um. Ele achou um que era Noé. Será que Deus está olhando para nós hoje e está encontrando uma pessoa que é justa? Será que Ele está olhando para nós hoje e está encontrando uma pessoa que tem fé, que acredita? Vamos lá para Gênesis 6. Abra na sua Bíblia Gênesis 6. Gênesis capítulo 6, versículo 22.
Deixa eu só ler rapidamente aqui, versículo 7, para você entender. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver-os feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha a importância de você estar atento e você sempre andar com quem? Com Deus. No momento que ele falar, você vai fazer o quê? Vai ouvir. E não é somente ouvir, no versículo 22 fala assim, ó: assim fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe mandou, assim o fez. Então Deus falou para ele, falou: olha, encontrei um justo, então você é o justo, então deixa eu falar o que vai acontecer com você. Vai acontecer isso, eu vou inundar a terra, vai acabar com tudo, porque a maldade está imperando, eu quero fazer uma nova geração a partir de você, uma nova situação. E eu vou salvar você e a sua casa, mas você está disposto a me ouvir? Você está disposto a fazer o que eu falar? Você tem fé para isso? Porque era uma situação totalmente atípica. Nunca havia acontecido. E não aconteceu depois disso. Foi só uma vez. E ele fala: olha, construa uma arca. Uma arca gigante. Vocês já viram por aí nos filmes, nas situações. Até criaram uma arca, né? Moldada estilo a que está na Bíblia, lá nos Estados Unidos. Fizeram conforme a métrica todinha da Bíblia. Fizeram lá, acho que é na Flórida, alguma coisa assim, não lembro direito o estado. Mas tem lá uma réplica da Arca de Noé, algo gigante, grande. Para aquela época, então, que não tinha tecnologia, a situação toda não cooperava. Você vê que Noé demora anos e anos e décadas para fazer aquela arca, contando com a ajuda somente dos seus filhos. Mas Noé acreditou. Noé creu e ele teve fé que aquilo que Deus estava falando iria acontecer. Você acredita que se Deus fala hoje para você fazer alguma situação, você vai fazer? Você está conectado com Deus? Você está buscando cada vez mais ter fé no seu coração que Deus pode transformar a sua vida? Que Deus pode falar para você fazer hoje alguma situação que vai mudar você? Porque talvez a sua família está precisando de uma coisa, é de que você perdoe alguém. E Deus hoje está te falando para você perdoar, para você pedir perdão. Mas você está disposto a fazer isso pela salvação da sua família, pela sua salvação? Porque pode ser algo muito grande para você. É talvez como se fosse construir uma arca, porque é algo tão grande que mexe com você. Mas Deus está te falando hoje, Ele está falando: olha, você está disposto, pela salvação da sua família, pela salvação da sua casa, mudar a sua atitude, mudar o que você pensa, o que você é, se deixar transformado por Deus, mudar o que você acredita que é certo ou errado, para o que Deus acredita que você pode fazer? Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós confiamos que Deus pode fazer, pode mudar tal situação na nossa vida? Nós estamos dispostos a isso? Você vê que ele fala, olha, versículo 7 de Hebreus 11, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então você vê que ele fala, olha, foi divinamente avisado. Deus falou com ele. Deus desceu ali e falou com ele, falou, olha, é isso que vai acontecer, então você precisa tomar uma atitude. E é uma atitude de quê? De fé. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então você imagina construir uma arca no meio do nada. Naquela época as pessoas rindo de você, as pessoas fazendo chacota de você. Para que isso? Para que uma situação dessa? Para que tudo isso? Que vai inundar o quê? As pessoas no quê? Não acreditavam, não tiveram fé. Deus estava avisando. Talvez hoje Deus está te avisando sobre uma situação, está te mostrando o que você tem que fazer e está falando, olha, chegou o momento. Você está sendo avisado, você vai fazer ou não vai fazer?
Você tem fé que eu posso mudar a sua vida? Você tem fé que eu posso mudar você? Você tem fé que eu posso mudar a sua família? Você tem fé que eu posso mudar os seus negócios? Acredite, tenha fé. Tenha fé que Deus vai mudar a sua vida. Tenha fé que Deus vai transformar você e a sua casa. Você tem fé? Você acredita? Você confia em Deus? Talvez você fale assim, mas eu não confio, eu não tenho fé. Porque a esperança acabou. Você só recupera a esperança quando você se aproxima de Deus. Quando você acredita, para você ter fé, acreditar em Deus, você precisa se aproximar cada vez mais dele. Que em meio a situações complicadas, em meio a situação difícil, que ainda mais nós nos fortalecemos em Deus. Nós confiamos, nós acreditamos. Porque eu sempre falo, quando as coisas estão fáceis, as coisas estão muito fáceis, nós vamos vivendo dia após dia. Nós vamos passando dia após dia, mas as coisas estão muito fáceis. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de buscar a Deus, por quê? Às vezes nós estamos igual aqueles crentes que só buscam a Deus em momentos difíceis. E talvez vai chegar um momento muito difícil que você não vai conseguir suportar, porque você não está fortalecido em Deus. A sua fé não está onde? Em Deus. Você não vai conseguir. Por isso que ele fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, você não vai conseguir. E ele fala, olha, lá em 1 Pedro, abrem na sua Bíblia 1 de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Abre aí na sua Bíblia. 1 Pedro 5. O versículo vocês conhecem bastante, mas nós vamos ler. Quero que você entenda e compreenda. Primeiro de Pedro 5, 8. Tenho certeza que você já ouviu esse versículo, já bobear até sabe de cor. Mas eu quero ler a segunda parte dele, que nós vamos ler em seguida, para que você comece a entender e compreender aquilo que Deus quer de você. Ele fala, olha, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em quê? Derredor, né? Então ele está sempre o quê? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então nós temos Satanás e seus demônios, estão sempre procurando uma brecha. Ele quer somente uma brecha. Você pode ter uma muralha intransponível. Você fala assim, você lembra das muralhas de Jericó? Coisa gigante, né? Coisa grande, coisa espetacular. Ainda mais para a época, ninguém conseguia transpassar. Mas se tivesse uma rachadura, você começa a fazer o quê? Dá uma brecha, né? Porque ela começa a rachar. Você já viu o para-brisa de carro quando cai uma pedrinha? Quem aqui tem carro? Já aconteceu isso com você? Você começa a rachar. Você avisa uma pedrinha que voa ali na estrada, ela atinge o para-brisa do carro, o vidro do carro, é só um trincadinho ali. Mas conforme vai passando o tempo, ele vai fazendo o quê? Cada vez mais, ficando maior o trincado, até pegar o vidro todo. Porque começa somente com uma brechinha. Então Satanás está procurando uma brechinha, ele fica ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Mas no versículo 9 ele fala assim, ó, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificar e fortalecerá. Olha que coisa interessante. Então nós vemos que Satanás está sempre ali tentando buscar alguma situação. Mas Pedro aqui está falando, olha, resistir firmes no quê? Na fé. Porque é somente a fé que vai fazer você ficar firme. Porque senão você perde a esperança. Você perde a fé em Deus. Se você não resistir, se você não confiar, se você não ficar firme na fé, diabo e seus demônios
estão sempre procurando um que ele possa tragar. Ele está sempre procurando um que ele possa fazer alguma situação, criar alguma brecha, criar alguma coisa que vai magoar o seu coração, alguma situação que você se afasta de Deus e as coisas começam a cooperar contra, as coisas parecem que começam a piorar, porque você começa a se afastar das coisas de Deus. Você não está mais fortalecido, não está mais forte. Você vê que ele fala assim, olha, porque em toda a graça de Jesus Cristo, mesmo padecendo um pouco, mas Ele te fortalecerá, te deixará firme novamente. Então você vê que mesmo as situações estando difíceis, as situações estando complicadas, mesmo você havendo padecido um pouco, não se preocupe. Se você estiver firme na fé, colocando a sua esperança em Deus, você será fortificado. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o nosso Deus poderoso. É um Deus que se nós tivermos fé nele e acreditarmos que Ele pode mudar na nossa vida, Ele vai mudar. Ele vai transformar. Nós temos que ter fé, acreditar na mudança, acreditar que nós seremos fortificados. Sei que ele fala assim, olha, Ele mesmo vos aperfeiçoará. É Ele mesmo que faz a situação na nossa vida acontecer. É Ele mesmo que faz a situação na sua vida mudar, ser transformada, acontecer. Algo novo, algo diferente. Permaneça firme na fé. Se você resistir às astutas ciladas do diabo, aquilo que o diabo está querendo, aquilo que o diabo vai sempre ficar tentando, mas ele pode sempre tentar. E ele vai continuar somente tentando. Ele não vai conseguir. Fala assim comigo. Satanás, você não vai conseguir. Eu sou fortificado por Deus. Eu tenho fé em Deus. É assim que nós temos que ser. Nós somos fortificados. Satanás, ele pode tentar. Você vê que ele fala, olha, ele está buscando, ele anda ao redor, ele anda procurando uma brecha. Ele anda procurando uma situação que você faz, que talvez você não acredite mais em Deus, sua esperança acabou. Ele está procurando uma brecha. Ele está procurando uma situação. Ele está olhando, falando assim, aonde que eu vou pegar ele? Como é que eu posso pegar? Como é que eu posso fazer para destruir a vida dele? Como é que eu posso fazer para destruir o casamento dele? Como é que eu posso fazer para destruir a família dela? É assim que ele anda fazendo. Mas nós estamos o quê? Fortificados em Deus. Nós passamos pelas tribulações da vida, pelas aflições, sabendo que nós podemos padecer um pouco, mas Ele nos fortificará. Ele mudará a nossa vida se nós estivermos firmes na fé. Resistir firmes na fé. Você só vai conseguir se você resistir firme na fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Se você fizer como Noé, Noé viu a situação e fez conforme tudo que Deus havia falado. Se nós fazemos conforme Deus falou, porque as pessoas às vezes querem que as situações aconteçam, que elas querem aprender, elas querem ouvir uma voz divina, elas querem os profetas aí profetizando a vida delas, elas querem muita coisa. As famosas profetadas, né? Por aí você vê muitas, nessas redes sociais, por aí você vê muitas dessas situações. É um profeta, é uma situação, eu quero ouvir o que o profeta tem para dizer, mas você não quer ouvir a voz de Deus. Como é que você escuta a voz de Deus? Você sabe? É lendo a palavra dele. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Está com a Bíblia na sua mão, você está com a Bíblia no seu celular, você está com a Bíblia onde que for, mas leia as Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus. E é por meio dela que Deus fala com você. E é por meio dela que você vai ser fortificado na fé em Deus. É quando você lê a palavra. É quando você coloca a sua esperança em Deus. É quando não há mais saída, mas a sua única saída é confiar em Deus.
Você lembra daquele carcereiro? Estavam presos, os presos foram soltos, as cadeias caíram, e chegou um momento que ele fica com medo. E o que dizem para ele? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é quem falou, mas é quem crê no Senhor Jesus. É Jesus que faz. É Jesus que transforma. É Jesus que vai mudar a sua vida. É Jesus que vai mudar a vida da sua família, das pessoas da sua casa. É Jesus que transforma, é Jesus que muda. É Jesus que faz fazer alguma situação acontecer quando jamais espera, mas é Jesus que faz. É Deus que pode mudar você. Mas escute a voz de Deus. Lá em Mateus 9, Jesus está curando um cego. Abra na sua Bíblia, nós já vamos encerrar. Mateus 9. Jesus aqui está curando o cego. E versículo 28 diz o seguinte, Mateus 9, 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Nós então só temos fé. Sem fé, você sabe que é impossível agradar a Deus. E nós só temos fé quando nós fazemos o quê? Buscamos a Deus. Quando nós colocamos e buscamos o ensinamento na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós somos fortalecidos na fé. E ele fala assim: olha, o que você quer? Credes que eu possa fazer isso? Talvez é a pergunta de Jesus para você hoje. Se você crê que eu posso mudar você? Você crê que eu posso mudar a sua casa? Você crê que eu posso resolver a situação da sua vida? Você crê? Aquilo que está te incomodando? Aquilo que você acha que é um vazio dentro de você? Aquilo que você talvez, só você sabe o problema que você está passando? Você crê que Jesus pode curar você? Você crê que Jesus pode mudar a sua família e transformar a sua família? Talvez você seja aqui o único cristão na sua família e você ora há muito tempo por isso. Noé era justo. Você vê que os filhos de Noé, a vida que eles viviam talvez não era tão agradável a Deus, mas Noé era uma pessoa justa e agradava a Deus e andava com Deus. E por causa de Noé, Deus salvou a sua família. Por causa de você, Deus pode também salvar a sua família. Mas você crê nisso? Você acredita? Tendes fé que Ele pode fazer isso? Você acredita, você confia que Deus pode fazer isso? Porque se você acredita, se você confia, Ele fala: olha, sejam feitos segundo a vossa fé. Você acredita que Deus pode te curar de um problema crônico que você tem? Se você acredita, você tem fé em Deus, então seja feito conforme a sua fé. Talvez você não tenha o quê? É a fé. É a fé que pode mudar. Por isso é que eu falo para vocês hoje, se nós vamos conseguir resistir o diabo, se nós vamos fazer conforme Deus, Jesus está falando aqui, olha, o que você quer, você tem fé para isso, você confia, é somente buscando a Deus, se entregando a Deus. Você vê que Noé andava com Deus. Noé, então, estava sempre entregue a Deus. Ele acreditava. Ele sabia que existia um Deus lá no céu que está sempre olhando por nós. E estava olhando para Ele. E Ele está olhando para cada um de vocês hoje. Para cada um de nós. Ele tem encontrado fé em nossa vida, em nosso coração? Será que nós estamos andando pela fé? Acreditando que Deus pode mudar a nossa vida? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que ele fala, olha, ande pela fé e não pelo que você está vendo.
Nós andamos pela fé e não pelo que nós estamos vendo. Porque as situações podem ser difíceis. Você lembra de 1 Pedro? Você pode padecer um pouco, mas se você o quê? Resistir com fé no coração, Ele te fortalecerá. Ele vai fazer você ser fortificado novamente. Então não importa o que você está vendo, o que importa é a sua fé em Deus. É você acreditar. Você colocar a sua esperança em Deus. Você saber que Deus está com você. É eu saber que mesmo que eu olhe para um lado, olhe para o outro, as situações estão cada vez mais difíceis. É tempestade, é situações complicadas. Mas você lembra da casa daquele que Jesus falou que foi fortificado na palavra de Deus, na rocha? Você lembra? Esse que foi fortificado na rocha, veio tempestades, veio inundação, veio tudo, veio ventos, mas não desabou. Mas o que é fortificado somente na areia, nas coisas ilícitas, nas coisas erradas, esse vem o vento forte, vem a ventania, vem um trovão, vem enxurrada, esse é levado. Em que nós estamos fortalecendo? Nós estamos fortalecendo em Deus ou nas coisas que nós achamos que nós devemos fortalecer? Nós temos que agir com fé e com obediência na palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos muda, a palavra de Deus é que nos restaura, a palavra de Deus é que nos transforma. É ela que vai mudar. Lá em Romanos 8, 28, ele fala: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não amamos a Deus, que muita gente fala que ama, né? Mas ama às vezes da boca para fora. Porque nós falamos que amamos a Deus, mas nós fazemos coisas totalmente contrárias do que a palavra dele diz. Mas nós falamos que amamos a Deus. Nós estamos igual às vezes aquele marido, aquela mulher que às vezes fala que ama o marido, ama sua mulher, mas está traindo. Mas diz que ama. E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar totalmente entregue a Deus, amando a Deus, andando com Deus, cada vez mais mergulhando na palavra de Deus, porque é ela que muda a nossa vida. Aquilo que você pedir, lhe será dado, com fé, acreditando que Deus pode mudar. Você confia, você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Ele é galardoador. Ele é um recompensador daqueles que o quê? O buscam. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que colocar nossa vida cada vez mais diante do altar de Deus. Se entregar a Deus. Colocar nossas perspectivas na nossa vida diante de Deus, que Ele vai mudar você. Cada vez mais você vê que Ele fala, olha, lá em 1 Pedro, capítulo 5, você vê que Ele fala o seguinte. Deixa eu abrir aqui novamente. Que Ele fala, 1 Pedro 5,10, Ele fala, de Deus de toda a graça em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele vai aperfeiçoando, Ele vai nos mudando, Ele vai nos moldando. Nós vamos cada vez mais firmes, sabendo que Ele está do nosso lado. E Ele está do seu lado. Permaneça firme, confie, acredite que Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a vida dos seus. Tenha fé. Tenha fé no seu coração que Ele vai te mudar. Ele vai te transformar. Ele vai abrir portas onde que não há mais caminho. Que você está olhando pela sua vista. Aquilo que você vê. Você não vê mais caminho. Aquilo que sua vista está olhando, aquele caminho que você vê, talvez você está igual aqui no altar. Você vê um buraco na frente. Não tem mais nada. Se você for dar mais um passo, você cai. Mas Deus pode fazer. Deus abre um novo caminho. Deus abre a porta. Ele abre. Se o inimigo tem tentado contra você, confie em Deus. Resista ao diabo com fé no seu coração. Acreditando que Ele vai mudar você. Ele vai mudar a sua família. Não se importe com as coisas que você está vendo. O que você tem que se importar é se você está firme diante de Deus.
se a sua fé está em Deus. E deixa Ele fazer. Confia, acredite. Ele vai mudar você. Amém? Você acredita nisso? Você confia? Busque a Deus. Se entregue a Deus. Tenha fé em Deus. Se apegue em Deus. Se nós não se apegamos em Deus, nós não temos fé em Deus. Nós não temos esperança. O que eu falei no início da mensagem. Se nós não tivermos esperança em Deus, nós não confiarmos em Deus, nós não conseguiremos fazer a vontade de Deus. Você vê que ele fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não agrada a Deus. Eu creio que todos estão aqui hoje, se você quer agradar a Deus, você quer andar com Deus. Às vezes os problemas, as situações que te afastam de Deus, que você cada vez mais faz aquilo que parece que é algo que te prende, mas você entendeu hoje, resistir ao diabo, resiste às tentações, resistir às situações que te afastam de Deus, resistir àquilo que te atrapalha de chegar mais perto de Deus. Aquilo que fazer você andar mais perto de Deus parece que cada vez mais te resiste para o que você não consiga fazer isso. E é o que o diabo faz na nossa vida. Ele quer fazer você cada vez mais estar distante de Deus, estar distante da palavra de Deus. Mas hoje Deus quer mudar você. Hoje Ele vai mudar a sua vida. Se você quiser, hoje Ele muda você. Se você estiver disposto hoje a entender e colocar a sua esperança em Deus, Ele vai transformar você. Se você confia, acredita que Deus pode mudar a sua casa, então tenha fé, porque Ele vai mudar. Não é pelo que você está vendo, é porque você acredita, aquilo que você tem fé que irá acontecer. Peça e vos lhe é dado. Vai ser dado. Confia, tenha fé. Fique firme na fé. Acredite em Deus que Ele vai mudar a sua vida. É somente a fé que pode nos mudar. Viva pela fé. Tenha fé em Deus. Não creia apenas que Deus existe. Muitos de nós estamos andando assim, só acreditamos que Deus existe, mas nós temos que confiar nele. Acreditar que Ele está do nosso lado, e Ele está do seu lado. Tenha fé que Ele vai mudar a sua vida. Amém?